Afinal de contas, qual é a diferença entre confissão e direção espiritual? Aê, santidade! Mais um vídeo começando por aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se sinta acolhido. Se você já está aqui há muito tempo, eu sei que tem gente que está aqui há um tempão, ó. Que alegria poder caminhar esse caminho de crescimento espiritual junto com você. Esse é o objetivo, essa é a proposta principal aqui do nosso canal. Trilharmos juntos um caminho de crescimento espiritual, de busca de intimidade com Deus todos os dias. É claro que esse caminho de salvação é um caminho de construção pessoal. Porém, é tão bom quando tem alguém do nosso lado que está vivendo o mesmo processo e que pode nos ajudar. É para isso que esse canal existe, para que você encontre essas pessoas por aqui. Falando de amigos que nos ajudam no caminho de encontro a Deus, hoje vamos falar sobre direção espiritual. Nossa, tanta gente falando sobre direção espiritual, quero ter um diretor espiritual, como escolher bem um diretor espiritual e qual é a diferença entre a direção espiritual e a confissão. Muitas vezes a gente chega para se confessar e aí em cima do sacerdote a gente acaba despejando os nossos desabafos, não é verdade? Chega lá para se confessar e aí fala mal da pessoa que te pisou no seu calo, fala mal daquela situação e chora e tal. Acaba fazendo do confessionário um verdadeiro divã, mas o confessionário não é para isso. E a gente acaba se perdendo do principal objetivo de uma confissão bem feita, que você saia dali pronto para o céu, pronto para a eternidade, reconciliado com Deus. É isso, gente. A confissão é para isso. E a direção espiritual, para que serve? Essa semana eu recebi uma mensagem bem assim, ó, foi na rede vizinha. Bom dia, Ana, tudo bem? Hoje eu vou me confessar aqui na minha paróquia. Só que, além da confissão, eu estava precisando de direção espiritual. Já tive alguns momentos de direção espiritual, só que vejo que eu estou muito insegura para poder abrir meu coração. Para confissão, eu consigo. Só que para direção espiritual, eu estou meio que perdida. Apesar de já ter os temas, acho que ela já tinha escrito, né? Aí ela foi aqui debulhando as situações que ela precisa falar no momento da confissão, né? Que na verdade são situações de direção espiritual e blá 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 blá. E aí depois ela fala, só que eu acho que vai ficar pesado pro meu pároco. Tadinho dele, né? Vai ficar mesmo. É muita coisa que eu precisava conversar. E aí eu fui falando para ela da diferença entre direção espiritual e confissão. Direção espiritual não é para contar pecado, nem para falar mal de pessoas. É buscar direção espiritual sobre o seu relacionamento pessoal com Jesus. Contar como anda a sua vida de oração. Quanto tempo você dedica à oração todos os dias, que orações que você faz, o que você ouve Jesus te dizendo nesse momento e de que forma estreitar mais esses laços com Jesus. Confissão é contar de forma objetiva e clara quais foram os seus pecados desde a sua última confissão e receber a absolvição, né? Na verdade, você vai se preparando desde a sua última confissão e logo que aparece um pecado mortal, parte para o confessionário. Chega lá de forma objetiva, até fazer uma listinha, né? Eu já encaminhei por aqui. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui linkado, como fazer um bom exame de consciência. Quem faz um bom exame de consciência e se prepara bem para a confissão, leva mais tempo se preparando do que confessando, porque a confissão é vapt-vupt. Você já chega ali bem preparado, já sabe exatamente quais são os pecados que você precisa confessar. E aí é bom você até fazer uma listinha. Tem gente que faz ou no celular ou num pedacinho de papel, né? E logo depois você deleta ou destrói essa listinha. E aí você vai chegar lá e fazer uma boa confissão, uma reta confissão. Não vai ficar esquecendo pecado, deixando pecado pra lá, né? Você já vai ali, ó, certeiro no objetivo e já recebe a absolvição. Já na direção espiritual, você precisa realmente traçar um caminho de crescimento espiritual com Deus com a ajuda do seu diretor espiritual. A direção espiritual é uma prática antiga que é usada para que você realmente tenha um encontro cada vez mais profundo com Deus com a ajuda de um diretor, de um amigo espiritual. É claro que quem dirige os nossos passos é Deus, mas Ele usa desses instrumentos para nos ajudar nas vias do nosso crescimento, da nossa construção de intimidade com Ele. Os sacerdotes são diretores espirituais por excelência, né? Padre é pai, né? Já é aquele ali que te ensina a dar os primeiros passos nessa busca com o Senhor, com quem a gente se aconselha, com quem a gente busca uma direção, né? Então o sacerdote, ele já é um diretor por excelência, um diretor espiritual. Pode ser que na sua paróquia
só tenha um padre para fazer um monte de coisa e ele não consegue ser diretor espiritual, Ana, aí eu posso buscar ajuda em outra pessoa, em leigo? Claro que pode, mas busque pessoas que já têm uma caminhada firme, uma caminhada concreta de direção espiritual. O seu próprio pároco pode te indicar uma pessoa se ele mesmo não puder fazer a sua direção espiritual. Às vezes também a gente encontra em um mosteiro, em outros lugares, uma pessoa que pode fazer esse acompanhamento espiritual junto da gente. Eu tive a graça de, durante 10 anos, ser acompanhada por um diretor espiritual, um grande diretor espiritual que eu conheci aqui na Canção Nova. Na época que nós nos conhecemos, ele era dos salvistas, era o padre Eliano. Ai, meu Deus, que saudade, gente do céu. Durante 10 anos, eu estando morando em Cachoeira Paulista ou em outras casas de missão, o padre Eliano me acompanhou, fazendo esse caminho de diretor espiritual. Pense num pai amoroso, gente, preciso ir pro céu para ganhar aquele abraço de novo, viu? E muitas vezes o padre Eliano me corrigiu, me colocou na rota de novo, até depois de casada. Depois que eu me casei também, o padre Eliano me ajudou demais nesses ajustes do matrimônio, do casamento, tudo mais. Então era alguém com quem eu podia contar a qualquer hora. E regularmente a gente se encontrava. Depois de um tempo o padre Eliano foi para a diocese, saiu dos salvistas e foi para a diocese de Lorena, mas mesmo assim a gente tinha encontros regulares. E como a minha alma cresceu, sabe? Nessa época, com um crescimento grande de espiritualidade. Eu lembro de eu falando pro diácono Nelson Correia, o padre Eliano é meu diretor espiritual. Aí o diácono Nelson me falava assim, coitado, quem é que atende ele? Porque você não é fácil. É verdade, viu? E muitas vezes o padre Eliano, eu costumava dizer, durante a direção espiritual, vim para tomar uma coça, já sei. Porque ele me colocava no prumo mesmo, ó, isso aqui que você está fazendo não está certo, você está dando pouco tempo para Deus, você precisa fazer isso, você precisa ir por aqui. E ele me dava caminhos muito concretos. Depois o padre Eliano faleceu. Eu fiquei um bom tempo sem diretor espiritual. Recentemente voltei a ter um diretor espiritual com encontros contínuos e como já tem sido bom para minha alma. Não é fácil, gente, encontrar um diretor espiritual, tá bom? Não é fácil encontrar um diretor espiritual. Mas se você encontrou um, agarra com todas as forças. Não solta por nada nesse mundo. Eu gosto de lembrar muito do Beato Carlo Acutis. Esses dias uma pessoa me perguntou, Ana, essa foto que fica aqui sempre atrás dos vídeos, quem é essa pessoa? Achou que era um parente meu, um parente de céu. Esse é o Beato Carlo Acutis, um menino que aos 15 anos faleceu por causa da leucemia, porém até aí trilhou um caminho extraordinário de conhecimento e de crescimento, de intimidade com Deus. Carlo Acutis evangelizava muito através da internet. Ele tinha um site com os milagres eucarísticos, onde ele falava dos milagres eucarísticos, visitava os milagres eucarísticos e colocava nesse site. Incrível, eu vou deixar o site dele aqui. Pensa, gente, é uma relíquia cibernética de um beato, né? Que coisa mais linda é o Beato Carlo Acutis. E aí se trata de um garoto que já aos 7 anos de idade queria fazer a primeira comunhão. Foi ali que, a partir da sua primeira comunhão, que o diretor espiritual começou a acompanhá-lo. E é visível, é notório como que essa direção espiritual levava Carlo Acutis ao exercício desse crescimento de intimidade com Deus. Entre esses exercícios tinha a comunhão diária, ele comungava todos os dias. Ele se confessava toda semana. Pensa num garotinho de 7, 8 anos se confessando toda semana, gente. E tinha lá anotado seus exercícios espirituais até o seu falecimento. Carlo Acutis teve a companhia desse padre, que era o padre Ilio Carral, que o acompanhava, e ali ele foi saltando mesmo, foi a passos muito largos num crescimento de uma vida de santidade, a ponto de ser esse facho de luz para nós hoje. Quando a gente vê um garoto que jogava PlayStation, que gostava de música, que gostava de brincar com as crianças, andar de bicicleta, tudo mais, mas que tinha um caminho de caridade tão grande, uma fidelidade de adoração ao Santíssimo Sacramento, de estar com o Santíssimo Sacramento, e as pessoas que estavam ao redor do Beato Carlo Acutis iam sendo contagiadas com isso. E esse direcionamento vinha do seu diretor espiritual, né, que ele se encontrava periodicamente e tinha os seus exercícios espirituais. A direção espiritual, ela tira toda a dúvida do nosso coração e nos ajuda a dar passos concretos.
em direção a um crescimento de conhecimento do Senhor, a dar prioridade para Deus em nossa vida todos os dias, viu? E já a confissão, às vezes a pessoa chega na confissão para desabafar, né? Para chegar, para falar mal do marido, do cachorro, do papagaio, para contar o pecado da vizinha, da avó, do tio, enfim. Não é nada disso. No momento da confissão, você precisa chegar lá e contar os seus pecados, bendito, bendita. Para isso, você precisa se preparar direitinho. Eu sei que tem muita gente que não tem o hábito de se confessar, talvez não com tanta frequência quanto o Beato Carlo Acutis, mas há muito tempo não se confessa. Como eu posso me preparar para uma boa confissão? E como é importante nós termos a nossa confissão em dia. Se for preciso, que seja toda semana, mas não fique em pecado mortal. Essa é a frequência da sua confissão. Se confesse todas as vezes que você tiver um pecado mortal. Hoje em dia, as pessoas têm um relativismo muito grande sobre o que é pecado. Muita gente fala sobre doutrina, sobre fé, porém, aquilo que é pecado já foi revelado por Deus e não pode ser deixado de lado. É preciso que nós tenhamos exames de consciência periódicos. Aqui no canal tem 2 vídeos falando sobre exame de consciência, com o passo a passo. Como é que você vai fazer? Você vai pegar aí papel e caneta ou o bloco de notas do seu celular, enfim, e você vai sentar na frente desses 2 vídeos e você vai ouvir, porque é muito prático, é feito com perguntas e você mesmo vai se respondendo. Cometi esse pecado? Anota lá. E aí você, uma vez feito bem um bom exame de consciência, corre para o confessionário, vai falar para o seu confessor, que também, além do diretor espiritual, ter um confessor é muito bom. Aquele com quem você vai sempre se confessar é ótimo para que você detecte aqueles pecadinhos de estimação, que ninguém deve ter pecado de estimação, e para que você cresça. Para nós, ter um confessor também é algo tão importante quanto ter um diretor espiritual. No momento que você chega lá, já com a sua listinha, com tudo preparado, fiz um bom exame de consciência, faz uma boa confissão, meu Deus, está pronto para o céu, está pronto para estar com Deus, estar reconciliado com Deus. E nós precisamos viver reconciliados com Deus. Por causa do pecado original, a nossa forma de amar, a nossa visão do nosso dia a dia vai ficando turva, né? Ela vai se turvando. E esse hábito da direção espiritual, da confissão, a frequência aos sacramentos, se você pode, todos os dias, a comunhão, com frequência maior, confissão, adoração ao Santíssimo Sacramento, enfim, aí um cronograma de vida espiritual, você vai ver que quanto mais você caminha, mais a sua visão espiritual vai se clareando. Aquilo que antes você não conseguia enxergar, você começa a enxergar com mais clareza. E aí você consegue dar passos mais largos, correr na direção do céu, como fez o Beato Carlo Acutis. Compreendeu qual é a diferença entre confissão e direção espiritual? Espero ter te ajudado. Vou deixar também aqui embaixo o link de um curso do Padre Paulo Ricardo. Gente, é maravilhoso. A página de cursos do Padre Paulo Ricardo está aqui. Não é um grande investimento, é um investimento pequeno por um benefício muito grande. E vale a pena. Vou deixar aqui um curso recente dele sobre direção espiritual maravilhoso, eu fiz há pouco tempo. Vale a pena para que você, se você quer entender um pouco mais sobre o que é a direção espiritual e seus benefícios na sua vida. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão? Deixa aqui embaixo na descrição, vou ter a maior alegria de interagir com você. Não é inscrito ainda aqui no canal? Por quê? Me conta por quê. Bora reforçar a nossa amizade. Se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like, compartilha esse vídeo para geral. E Deus te abençoe. Tchau, tchau.